bênçãos. Estamos chegando, pastor Tony Alves, para mais uma transmissão da doce, gloriosa e poderosa palavra do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos que estão aqui nas plataformas do Kawai, na plataforma do YouTube. Vamos que vamos. Você que está chegando, vamos compartilhando essa transmissão. Vamos enviando para toda a sua parentela. Já deixa o seu like, deixa a sua curtida, deixa o comentário para que nós possamos, no futuro, estar interagindo com vocês. Amém? Neste momento, eu gostaria de ler a palavra de Deus antes de começar. E nós vamos ministrar esta poderosa palavra de Deus que está no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6 e o versículo 33. Eu vou repetir para ficar mais claro para vocês. Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6 e o versículo de número 33. Em nome de Jesus. Vamos que vamos. Deus é fiel a todo tempo. Nós vamos transmitir, nós vamos ministrar durante alguns minutos esta gloriosa palavra. Peço a todos que fiquem na transmissão em nome de Jesus, não saiam. E prestem bem atenção, quiser pegar um papel, uma caneta, um caderno, para anotar aquilo que Deus vai trazer para a nossa vida, porque tem muita coisa aqui envolvida nisso que nós vamos falar, amém? Antes de ministrar em Mateus capítulo 6, versículo 33, eu gostaria de orar pela minha e pela tua vida. Oremos todos em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai Celestial, neste momento, Pai, eu entro na tua presença para te adorar, para te bendizer e exaltar o teu santo nome. Pai, a partir deste momento, Senhor amado, que eu desapareça e só o Senhor seja notado através dessa transmissão. Pai, que a minha voz seja ocultada e só a tua voz, Pai amado, seja latente e patente em nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, fala comigo e fala com o teu povo. Não aquilo que queremos ouvir, Pai, mas aquilo que tu tens preparado para nós. Fala, nos ensina, nos redargua, nos exorte, Pai, segundo o teu querer, em nome de Jesus. Amém, pessoas? Graças a Deus por tudo isso. Bom, para quem ainda não me conhece, chegou hoje, está me vendo pela primeira vez, sou o pastor Tony Alves, resido aqui na cidade de Curitiba, no Paraná, sou deficiente visual total, mas eu sou o teu irmão em Cristo Jesus. Estamos todos os dias trazendo ministrações, palavras, vídeos de exaltação ao nosso Deus e de ensino para mim e para você. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que ela tem que cortar primeiro em quem transmite e depois naquele que a recebe. A palavra de Deus é a palavra digna de toda a aceitação, de toda a reverência, de todo o zelo, todo o cuidado ao manusear e toda a reverência ao ouvi-la. Porque a palavra de Deus não é apenas um escrito, não é apenas um rabiscado. A palavra de Deus, ela é ensino. A Bíblia Sagrada, ela fechada, ela é apenas um livro, mas ela aberta. É a boca de Deus falando comigo e com você. E dentro dos 4 evangelhos, nós vamos aqui estar falando sobre o primeiro evangelho, especificamente no capítulo de número 6, no evangelho segundo escreveu Mateus, e no versículo de número 33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O escritor aqui está sendo muito claro e objetivo. Esse texto se passa em um contexto onde Jesus está na montanha, no alto da montanha, ensinando ao povo. É conhecido o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, de Cristo, segundo escreveu Mateus, como o Sermão da Montanha. E aqui no capítulo 6, Jesus está ensinando como nós deveríamos orar, como nós deveríamos buscar, como nós deveríamos agir, como nós deveríamos nos portar. Aqui nós vamos entender algo grandioso. E apenas um versículo, sim. Existem pastores, ministrantes que gostam de ler o capítulo inteiro. Mas pela minha deficiência, para ganhar tempo também, eu vou apenas pegar um único versículo, que é o versículo 33. Mas versículo este que é coberto, recheado, tomado de gloriosa mensagem para a minha vida e para a tua vida. Quando nós vamos aqui lendo o buscai primeiro, nós devemos entender e lembrar o que aconteceu lá atrás, lá no Antigo Testamento, lá no tempo de Moisés, quando Deus chama Moisés ao cume do monte e vai agora apresentar o decálogo, os 10 mandamentos. E o primeiro deles, que Deus dá a Moisés,
é o ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, do teu entendimento. Primeiro, ame ao Senhor o teu Deus. E o versículo aqui já começa: buscai primeiro o reino de Deus. Quando nós ouvimos isso aqui, nós entendemos de várias formas. Entendemos que é buscar o reino de Deus é a igreja, o templo. Buscar o reino de Deus é a palavra. Buscar o reino de Deus é o céu. E nenhuma dessas coisas está errada. Nós devemos buscar a palavra, estar em comunhão no templo, como está no Salmo 133, verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Logo, nós vamos entender que, estando em união, nós estamos fazendo parte do reino de Deus. Nós, quando entramos no templo para adorar, nós estamos entrando ali para comungar uns com os outros, para estar em harmonia, em um ao outro, transmitindo a paz do Senhor Jesus. Qual é o cumprimento que nós desferimos, que nós entregamos para quem nós encontramos? É a paz do Senhor. E a paz que é do Senhor, e se a paz é do Senhor, e o Senhor é o nosso rei, e todo rei tem um reino, então aqui nós vamos entender: buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, buscai primeiro ao rei, buscai primeiro ao mestre, buscai primeiro aquele que está sentado no trono, aquele que tem uma coroa sobre a sua cabeça. Aqui o texto está dizendo: buscai primeiro o reino de Deus, que é a santidade de Deus, porque lá no livro de Gênesis nós vamos ver Deus dizendo: façamos o homem a imagem do Todo-Poderoso. Nós estamos buscando a santidade que está nele e que ele nos confia. Nós estamos buscando estar debaixo da sua vontade. Nós buscamos estar debaixo dos teus átrios. Nós buscamos estar debaixo da sua sã doutrina. Nós buscamos estar debaixo do verdadeiro milagre. Porque aquele que busca Cristo encontra todo milagre, encontra a saída, encontra a resposta, encontra a saída para o seu problema, encontra a cura para a sua enfermidade, encontra a libertação para a sua família. Buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. Se eu perguntar, você que está me ouvindo agora, você está buscando o reino de Deus? Eu tenho certeza que muitos dirão: sim, pastor, eu estou buscando o reino de Deus. Que maravilha que você está buscando o reino de Deus. Só que existem algumas vertentes dentro disso aqui, dentro de buscar o reino de Deus, que nós devemos estudar nessa tarde. Que nós queremos aqui, em rápidas palavras de 3h30 de pregação, trazer para a minha vida e para a tua vida. Estou brincando. Tentarei ser mais sucinto possível. Buscar o reino de Deus. Sim. Se eu perguntar quem está buscando o reino de Deus aqui, vai escrever aqui no chat ou na barra de rolagem: eu estou buscando. Agora, existe uma pergunta que faz parte do contexto disso daqui que eu perguntei. Quem está buscando? Tem algo por trás disso. Que é: como você está buscando? Buscar o reino, todo mundo quer, todo mundo pensa que está buscando da forma correta. Uns estão buscando da forma correta, outros estão meio tá fundo, tá raso, tá mais ou menos. Busca e desbusca. E outros não estão buscando de jeito nenhum. Logo, nós vamos aqui entender o primeiro ponto: como devemos buscar o reino de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nos traz uma receita extraordinária. Como devemos buscar o reino de Deus. Diz assim o texto: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Ora, o que se chama pelo nome de Deus é aqueles que estão buscando ou pensando ou deixando de buscar a presença do Senhor como deveria. Se humilhar, olha aqui a primeira receita, é se humilhar. E o que é se humilhar? Para você buscar verdadeiramente a face do Senhor, o reino de Deus, primeiro você tem que se humilhar. Mas o que é verdadeiramente se humilhar? Tem pessoas que compram na esquina, no comércio,
usa um cartão de crédito, pega dinheiro emprestado com a agiota, pega dinheiro emprestado com um amigo, com um parente, aí não consegue pagar, aí chega a cobrança. Aí a pessoa diz, e aí, meu amigo? E aí, minha amiga? Chegou, passou do dia, você me pagar, não vai me pagar, não? Aí a pessoa vai para os pés do Senhor chorando. Ai, meu Deus, eu fui tão humilhada, eu fui tão humilhado, fui cobrado na frente da minha família. Ai, meu Deus, que humilhação é essa? Ei, isso aí não é humilhação, não é se humilhar. Isso é dar-se a humilhação. Porque você sabe que para toda ação gera uma reação. Se você compra, você tem que pagar. Se você pede emprestado, você tem que devolver. E se você, algum momento, se apropriou de algo que não é seu, saiba que você tem que devolver. Então, se humilhar não é isso. Isso é dar-se e de encontro à humilhação. Porque quando você gera esta ação de pegar, de tomar, de usar, algum momento você vai ter que devolver ou ser cobrado a devolver. Assim também é no reino de Deus. Tudo aquilo que Deus confiou à tua vida, confiou nas tuas mãos, que são os dons e o talento, confiou o Espírito Santo dele morando em você, confiou, chamando você para pregar, você para louvar, você para interceder, você para estar se consagrando. Se você não fizer nada disso, aí verdadeiramente você vai passar vergonha. Quando Cristo estiver no seu tribunal e você disser, Senhor, eu orei, profetizei, eu busquei, eu cantei, eu rodopiei, mas como é que eu vou ficar de fora? Ele vai dizer, apartai de mim, maldito, pois vos nunca tenho conhecido. Eu nunca conheci você que pratica a iniquidade. Aí sim será uma vergonha eterna. Tanto é que a palavra diz que nos últimos dias, no último dia, todos ressuscitarão. Uns para o gozo eterno, outros para o desprezo eterno, para a vergonha eterna. Então se humilhe, mas se humilhe na presença do Senhor. E como é, pastor, se humilhar? É você se lançar nos pés do Senhor e dizer, Pai, eu não sou nada, eu não posso nada, mas o Senhor tem tudo, pode tudo, é tudo na minha vida. Me ajuda, Pai, me esvazia de mim, me enche da tua presença. É isso, é que é se humilhar na presença de Deus, é reconhecer que somos pó e cinza e que Ele é o grande eu sou, que Ele é o todo-poderoso, que Ele tem tudo aquilo que precisamos para a nossa subsistência aqui e para alcançarmos a vida eterna. Isso é se humilhar. Não é você trair o seu marido, a sua esposa, e o outro vir chamar você de adúltero ou de adúltera, e você dizer, ai, como eu estou sendo humilhada, ai, como eu estou sendo humilhado. Não, isso é pouca vergonha mesmo. Isso não é humilhação, isso é pouca vergonha. E dentro da casa do Senhor tem um monte que estão de olho nas menininhas, de olho nas irmãs. Tem mulheres e homens nos altares, pastoras e pastores, que estão se engraçando por um membro ou por uma membro. Isso é pouca vergonha. Aí quando alguém vem e chama, ei, você está errado, ele diz, ai, como eu fui humilhada. Foi não. Isso é só você abrir o olho. Se humilhar é descer na presença do Senhor e reconhecer que não é nada. E que Ele é tudo e pode tudo. E tem o milagre que você precisa. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, poucos querem orar. Poucos querem orar. E quer receber poder de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus é oração. Orar é falar, é se comunicar. E nesse caso aqui é se comunicar com Deus. Buscar a face de Deus através da oração. Buscar o reino de Deus através da oração é criar intimidade com Deus. Criar vínculo, intimidade, proximidade, unidade com o Espírito Santo. As pessoas muito pedem oração, mas pouco oram. E quando elas oram, Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro. Senhor, abre a porta para mim. Senhor, faz um milagre em mim. Senhor, faz um milagre. Meu Deus. Que Bíblia é que esse povo está lendo? Que na Bíblia minha, na minha Bíblia e na sua Bíblia tem escrito, orai uns pelos outros.
Você ora por alguém, não se preocupe que você não vai ficar sem oração. Alguém vai se levantar para orar por você. Eu morro de dizer isso aqui. Eu estou ceguinho de dizer isso aqui. Ore um pelos outros. Não precisa você pedir nada para você, não. Quando você tiver de pedir alguma coisa, peça misericórdia e perdão pelos seus pecados. A Bíblia diz que você pede, que a Bíblia diz que pede e não recebe. Por quê? Porque pede mal, porque pede para gastar com seus próprios deleites, pede como algo pessoal e individual. E o que Deus quer que você busque o reino dele. E buscar o reino dele é orar pelas ovelhas dele, é buscar pelos pequeninos dele, é buscar fazer o bem aos pequeninos dele. Jesus disse: fizestes a um desses meus pequeninos, estão fazendo também a mim. Se humilhar e orar e buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, é se arrepender dos erros, dos pecados, das falhas. Ah, pastor, aí depois que eu me arrependo não erro, mas não erra. Só que será um novo erro, um novo pecado. Mas será algo que você já tem pedido a Deus para tirar de você. Senhor, me perdoa pelos meus pensamentos, palavras, atitudes e omissões. Pai, eu não quero errar pelas palavras que saíram da minha boca. Eu não quero errar pelos pensamentos que foram gerados na minha mente. Eu não quero, Senhor amado, ter uma atitude errônea. E eu não quero ser omisso, Pai, naquilo que o Senhor me chamou para fazer. Isso é buscar a face do Senhor. É buscar primeiro o reino de Deus. Isso é a receita. Aí Deus vai dizer assim: agora eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é buscar primeiro o reino de Deus. E buscar a justiça de Deus, qual é? Ora, agora eu vou trazer uma palavra que muita gente não gosta. Eu não sei nem por que eu vou falar nisso aqui, porque foge até do escopo principal da palavra, mas ela está interligada de certa forma. Buscar a justiça de Deus não é buscar a justiça dos homens. Os crentes hoje estão todos cooptados. O que são cooptados? Estão com a mente lavada. Estão com a mente cauterizada. Fizeram uma hipnose no povo cristão dentro das igrejas para buscar a justiça do homem. E a justiça, meu povo, não vem do homem. Mas, pastor, quais são os tipos de homens que as pessoas estão esperando a justiça? Eu vou dizer. Estão esperando a justiça do presidente da República. E você pode tirar o seu cavalo da chuva, senão ele morre de pneumonia. O presidente da República é para governar segundo a Constituição. Ele não vai trazer justiça para ninguém. Mas, pastor, o que está na Constituição é certo ou errado? Aí cabe aos legisladores decidir. Se está certo ou errado, a justiça vai ser feita da forma deles lá. É a justiça dos homens. A justiça dos homens também vem do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, das varas federais, estaduais. E essa é a justiça do homem. Essa é a justiça da governança. Agora vem a justiça que tem dominado a mente das pessoas, as pessoas não percebem. É a justiça familiar. E o que é a justiça familiar? Muita gente está pensando que está buscando Deus da forma correta, mas está errando nesse sentido aqui. Quando fica dando ouvido a palavras contrárias. Ora, Jesus não quer que ninguém se separe. Tem familiar aconselhando ao outro a se separar. A deixar a sua família, deixar a sua esposa, deixar o seu esposo. Será que isso é de Deus? Isso é buscar o reino de Deus? Ah, eu sou cristã, mas eu não quero minha filha casada com aquele cara. Ah, eu sou cristã, mas eu não quero meu filho casado com aquela mulher. Isso é ser cristão mesmo? Será? Será mesmo? Olha, tem irmãos que estão tentando destruir casamentos do outro, da outra, porque acha que aquilo ali não é o melhor para ela, o melhor para ele. Isso é realmente buscar a justiça de Deus? Não, porque se eu conseguir separar ela dele ou ele dela, a justiça foi feita. Será mesmo? E as pessoas, olha, mais cegas do que eu, não estão entendendo que isso é só uma cilada que o inimigo está montando para destruir aquilo que Deus uniu. Para destruir o objetivo e a meta de Deus nessa terra.
Buscar o reino de Deus e a sua justiça é deixar Deus cumprir a justiça dele. E qual é a justiça dele? Salmos 89, verso 14. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante dos seus olhos. A família é muito boa, mas quanto mais longe ela estiver, melhor ela se torna. Quanto mais perto a família está, mais conflito, mais confusão e mais longe da busca do reino de Deus e da sua justiça. Porque, irmãos, é a mesma coisa de um casal quando se junta, quando se casa. Enquanto está se namorando, tá cada um numa casa, tá tudo muito bem, depois que casa começa a conhecer intimamente, aí um quer dar ordem pro outro, o outro quer dar ordem pro um quer tirar uma coisa do outro, o outro quer tirar a coisa do e começa a gerar conflito. Assim também é a parentela. É a mãe, é o pai, é o irmão, é a irmã, cunhado, cunhada, vô, vó, tio, tia, primo, prima, sogro, sogra, tudo é isso. Não tem como ser diferente. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é buscar estar em união. Então, para hoje, lamentavelmente, desde a época muito antes de Cristo, que família traz problema. Vocês lembram do filho de Davi? Você lembra do filho que quis matar o próprio pai? Né? Que quis contender, que quis destruir, que quis tomar força o reino? Vocês lembram disso? Desde sempre a família é importuna. Lembra de Jezabel? Tomou a frente do reinado de Acabe e foi trágico. Lembra de Belsazar, filho de Nabucodonosor, que começou a pegar usar os utensílios da casa de Deus para deleite próprio? Trágico foi o reinado dele. O do pai que quis a glória para si mesmo. Aonde tem muita intimidade, tem muito problema. Então, cuidado. Se você está querendo buscar a face do Senhor, o reino de Deus e a sua justiça, dá um passinho para trás. Não estou dizendo para você abandonar sua família, abandonar sua parentela, mas eu estou dizendo só para você ficar atento e atenta naquilo que está acontecendo. Porque por mais que nós amemos os nossos familiares, nem sempre ele está querendo o bem para nós. Ele está querendo, ou ela está querendo, o bem, aquilo que ela acha que é o bem para você. Mas o melhor de Deus, ele já te revelou, já te entregou e já está cansando de te avisar. E um dia a porta vai se fechar. Melhor é ficar de mal com o homem e ficar de bem com Deus. Porque o homem nos dá salvação, mas o nosso Deus, este dá. Buscar o reino de Deus e a sua justiça não é fazer fofoca com o nome do irmão. Não é fazer disse-me-disse contra a vida do pastor, contra a vida da missionária. Não é fazer divisão na casa de Deus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça não é ficar lançando a semente da discórdia no meio do outro. Tem gente que é tão mal de coração que vai no ouvido do homem e buzina no ouvido dele. E, cuidado, isso está acontecendo. Depois corre no ouvido da mulher dele e buzina no ouvido dela. Cuidado com isso que está acontecendo. Semeia a semente no coração de um e de outro. E ainda diz assim, mas não fala que eu te disse isso não, viu? Não fala que foi eu que te alertei, não. Aí fica aquela semente do mal germinando no coração da mulher, no coração do homem. E daqui a pouco está intriga feita, intriga formada e ninguém sabe o que foi. Em Provérbios capítulo 6, versículo 16, diz: 6 coisas aborrece o coração de Deus e a 7ª ele abomina, que é quem semeia contenda entre os irmãos. Tem um bocado de gente semeando contenda no meio do casal, no meio da família, dentro da igreja, para destruir ministério, para destruir casamento, para destruir a paz. Tudo isso é porque não está buscando verdadeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Está buscando as coisas dessa terra. Outra coisa que está tirando um pouquinho, o povo pensa que está buscando a face de Deus, é quando começam começam a fazer aqueles votos escabrosos que muitos pastores por aí induzem a pessoa a fazer. Olha, você... É desse jeito, eu estou só aqui imitando. Olha, você que está aí me assistindo. Olha, se você tem muita fé, você oferta aquilo que é o seu tudo. Você dá o melhor que você pode, o melhor que você tem. Não é o que pode, é o que tem. Porque quanto mais você dá, mais fé, e você mostra para Deus que você tem mais fé. E maior será a tua vitória. Agora, quando você oferta pouco, você está mostrando para Deus que você tem pouca fé e Ele vai te dar pouco. Não é assim que Deus opera.
Não é assim que o reino de Deus e a sua justiça funciona e trabalha. Não é por quem mais dá. Não é pelo que melhor canta. Não é pelo que melhor prega. Não é o que passa mais horas dentro da casa de Deus. Não é quem tem o dízimo maior. Não é o que tem a oferta e o voto maior. Não. O reino de Deus e a sua justiça só será alcançado e encontrado quando você tiver verdadeiramente interesse em ser um adorador do reino de Deus, do Senhor Deus, da palavra de Deus. Quando você se dispuser a pagar o preço, se consagrando pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar, pela sua alma, aí sim você estará buscando o reino de Deus. A bênção recairá sobre a sua vida, não é pelo que você tem ou pelo que você dá, mas é pelo que você busca ser. Pelo que você busca ser. Uma pessoa melhor, mais fraterna, mais caridosa, mais amiga, menos fofoqueira, menos linguaruda, menos arrogante, menos orgulhosa. Uma pessoa menos oferecida. Mas, pastor, tem crente oferecido? Ou se tem. É o que mais tem. Pastor, me dá a ideia aí de uma pessoa, um crente oferecido. É aquele que chega, pastor, olha, pode deixar que eu vou limpar a igreja. Pastor, pode deixar que eu vou acender as luzes, o ventilador e o ar-condicionado. Pastor, quando o senhor for fazer evangelismo, pode deixar que eu carregue a caixa. Pastor, quando o senhor for ministrar você, deixa que eu corto o pão, deixa que eu entrego o cálice, deixa, senhor amado, que eu fico na portaria. Pastor, quando o senhor precisar de mim, pode deixar que eu faça a oração inicial. Pastor, quando o senhor quiser, pode deixar que eu engraxe o seu sapato. É o crente oferecido. Mas, pastor, não é bom se oferecer? Depois do que eu vou dizer, você veja se é bom oferecer ou não. Eu ainda não vi, embora seja cego, mas ainda não vi ainda alguém se oferecer para fazer tudo que não acabe por deixar de fazer tudo. Pastor, não entendi. Troque em miúdos, troque. Aquele que quer fazer tudo no final acaba não fazendo nada. Acaba deixando o pastor na mão. Acaba só querendo mostrar serviço, mas no fim não faz serviço nenhum. Isso acontece nos dias de hoje. Tem pessoas que passam e se oferecem. Olha, eu quero fazer tudo, mas não, deixa comigo, aqui agora o senhor pode descansar, que agora o senhor tem obreiro aprovado. Quando o pastor chegar e disser assim, obreiro, você está pronto mesmo? Vamos embora aqui para o altar da igreja, só eu e você, vamos chorar aqui, vamos descer na presença de Deus aqui, 2 horas de joelho orando aqui, para que Deus derrame fogo no altar. Aí, aquele que se apresentou para fazer tudo de trabalho, todo o trabalho braçal, vai dizer, pastor, hoje eu não tenho tempo, eu estou cansado, hoje eu vou ter que sair, já tenho um compromisso marcado, vai inventar alguma desculpa para o pastor para não chegar e ajudar. Sabe que esse tipo de pessoa não é o que está buscando o reino de Deus e a sua justiça. Se fosse, oraria, jejuaria, se consagraria para Deus trazer um renovo, trazer um verdadeiro avivamento para dentro da igreja, para dentro de nós. Mas ele está buscando o reino da terra, está buscando o tapinha nas costas, está buscando a consagração, está buscando sentar no altar para ser visto por todo mundo. É isso que está querendo. Em vez de buscar o que é o espiritual, está buscando só o físico e o material. Mas Deus está vendo. Quer colocar, vocês pastores, quer colocar um obreiro à prova? Pastor Carlos, que um dia estará aí sendo pastor de congregação. Você quer saber se realmente aquele que se oferece para fazer tudo contigo, quer saber se ele é um obreiro mesmo de verdade? Chama ele para ir no monte. Fica lá de meia-noite até 5 da manhã orando. Chama ele para orar 2, 3 horas de joelho no altar da igreja, só o senhor e ele, ou ele sozinho, para ver se ele vai. Vai nada. É porque ele quer ser visto por multidões, ele quer se aparecer. Isso não é buscar o reino de Deus e a sua justiça. É melhor, meu irmão, ser visto pelo céu do que ser visto pelo homem. É melhor você buscar o reino de Deus e a sua justiça do que eu buscar
a bajulação do homem. Outro ponto aqui que faz com que a pessoa pense que está buscando o reino de Deus e sua justiça é a quantidade de dias e horas que ele passa dentro da igreja. Não é. Teve um irmão que chegou na igreja, todo mundo orando no altar da igreja, chegou um irmão com 50 anos de igreja, já de cabeça branca, servia a Deus desde 10 anos de idade, já com 60 anos, entrou na igreja, olhou para a mocidade, viu os jovens ali sentados, poucos ajoelhados, alguns jovens conversando. Aí olhou para os jovens e disse assim, ele não diz pelos lábios, diz pelo coração. Vocês têm muito que aprender. Vocês começaram agora, já tem uns 50 anos que eu sirvo a Deus. Vocês têm muito que aprender ainda. Aí sobe para o altar, se ajoelha e começa a orar. Aí se levanta, se senta, quando começa o período de louvor, o fogo cai na igreja, se levanta uma profeta verdadeira de Deus lá do meio da igreja, vem em direção ao altar, sobe no altar da igreja, bota a mão no peito daquele homem e diz: homem, disseste no teu coração, eu tenho 50 anos que sirvo a Deus. É verdade, você tem 50 anos que frequenta esta casa, mas tão somente por 2 vezes verdadeiramente tu me adorastes. O que eu estou buscando não é a quantidade de tempo que você tem dentro da igreja, mas é a quantidade de vezes que você adorou, é a intensidade da sua adoração, é a comunhão, é a unidade, é a intimidade que você buscou adquirir na minha presença. Pessoas pensam que está na igreja de 6 da manhã no matutino, 5 da manhã no matutino, da 9 da manhã na consagração, meio-dia no posto de Jacó, 3 horas da tarde no ciclo de oração, 7 horas da noite no culto, meia-noite na vigília. Acha que participar de tudo isso está credenciado ao céu e encontrou o reino de Deus e a sua justiça? Não. Porque muitas vezes está de corpo presente, mas está com o pensamento e a alma a anos-luz de distância. Não é o tempo que você tem de igreja, não é as horas que você passa lá dentro que vai fazer a diferença, mas sim o seu comportamento, a intimidade e a intensidade da sua adoração. Deus quer levantar neste tempo uma geração que busca o reino dele é a sua justiça, que busque a luz do rosto dele, que busque contato diário, busque os dons, busque o talento, busque o fogo, busque o batismo com o Espírito Santo, busque as armaduras, que busque, quando levantar a mão, o capeta sair, a enfermidade ir embora. É esse tipo de geração que Deus quer levantar, que busque o Espírito Santo verdadeiro de Deus, o Consolador, para dentro de si. Muitas vezes está lá diante do altar de Deus, mas está longe do Deus do altar. Quando você busca o reino de Deus e a sua justiça da forma correta, você não precisa se preocupar em pedir nada, porque ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, ele é onipotente, ele pode todas as coisas que nenhum homem pode. Quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, você está dizendo assim: Senhor, eu me entrego nas tuas mãos para o Senhor fazer o que quer de mim, mas eu não quero mais ser feito de marionete, de boneco, Pai, de fantoche na mão dos meus amigos, na mão de parentes, nem muito menos na mão do capiroto. Senhor, eu agora, Pai amado, quero te ver face a face. Como diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14, buscai a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. O escritor está dizendo assim: segui a paz com todos. Qual é a paz? A paz de Cristo. E a santificação, qual é a santificação? É abrir mão do pecado, é abrir mão das coisas dessa terra para querer encontrar o reino de Deus e a sua justiça. Aí sim, você vai encontrar o melhor de Deus. Deus vai acrescentar na sua vida todos os dias, todos os momentos. Não precisa você pedir milagre para a vida do teu filho, porque quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, ele traz o milagre para o teu filho. Não adianta você pedir, não precisa você pedir: Senhor, traz minha mulher de volta, traz minha mulher de volta, eu fui embora de casa. Não precisa. Só busca o reino dele e a sua justiça, que Deus vai tratar e vai trazer de volta. E se ele não trouxer, se preocupa não, Deus dá outro e dá outra, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Porque aquele que está corrompido e entregou a sua alma para o demônio e blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, rejeitou o reino de Deus e a sua justiça, Deus não tem prazer nele, Deus não tem prazer nela.
Eu tenho visto pastores arrumando namorada e vai embora de casa. Pede o divórcio à sua esposa para viver com outra. Aí lá na frente abre outra igreja. Acha que Deus vai operar nessa igreja? Não. Mulheres estão indo para fora de casa, deixando seus maridos, seus esposos, os pastores. Chega lá na frente, casa com outra, pede divórcio, casa com outra, para quê? Para depois montar uma outra igreja e pensando que Deus está nesse negócio. Não, não está. Deus não tem prazer nesse tipo de gente. Esse tipo de lobo, esse tipo de asco. Deus está tirando da tua vida é porque quer o melhor para a sua vida. E tem pessoas que estão passando por esse processo. Essa semana, um grande amigo está passando por um processo desse e ele disse assim: pastor, ela quer o divórcio. X dia, pastor amado, é para ir assinar. E eu disse: eu não vou. Ela ficou com raiva de mim, foi embora, disse que me bloquear. Pastor, e aí o que o senhor disse? Você só agiu muito certo. Porque se o senhor assina esse negócio, esse divórcio, o senhor está chancelando a derrota da tua vida. Mas, pastor, mas ela foi embora, ela não me quer mais, e aí? Deixa que ela e a justiça se entendam. Se a justiça quiser dar o veredito desse divórcio, como a justiça tem essa autonomia, então eles que se resolvam para lá. Mas que o senhor não tem a culpa disso. Eu disse para esse grande amigo. Então não se preocupa, minha amiga. Não se preocupa, meu amigo. Não se preocupa se você foi deixado ou se você foi deixada. Mas, pastor, eu queria ela. Mas, pastor, eu queria ele. Não se preocupa, não. Deus está tirando, talvez está tirando da sua... Eu não sei, mas eu entendo que Deus está tirando da tua vida um laço. Coisa pior. E você quer saber o que aconteceria com a tua vida? Fica de longe só assistindo o que vai acontecer na vida dela. Porque o que acontecer na vida dela, talvez fosse para a tua vida. Mas Deus está dando um livramento maior. Buscar o reino de Deus não é pedir divórcio por qualquer briguinha. Buscar o reino de Deus e a sua justiça não é viver intrigado com sogra, com sogro, com cunhada, com cunhado, com primo, com prima. Olha agora, em nome de Jesus, olha para cá, você que está olhando, que está me vendo nesse momento. Olha para minha mão, eu quero profetizar na tua vida porque Deus está mandando. Quem me conhece sabe que quando eu abro a boca e digo que Deus está mandando, é porque Deus está mandando de verdade. Eu faço prova, se não for Deus mandando, eu caio morto diante dos teus olhos. Rabaixou. E plastou cabanabaxéria. Deus está dizendo para você, derruba essa barreira. Vai lá e pede perdão para ela. Vai lá e pede perdão para ele. Mas pastor, não foi eu que fiz nada. Foi ela que fez, foi ele que fez. Mas Deus não está querendo saber quem tem razão. Deus quer saber se você está buscando o reino de Deus e a justiça dele de verdade. Pastor, isso é muito difícil. Eu sei. O cara que me cegou. De propósito, que deu chute na minha cara, lutando karatê, me cegou. Eu tentei, eu perdi a visão por conta dele. E eu paguei tudo para ele viajar comigo para Belo Horizonte, para a Fundação Hilton Rocha, lá no Alto das Mangabeiras, em Belo Horizonte, lá no final da Avenida Afonso Pena, lá no alto, em cima do morro. Paguei tudo para ele. Não quis nada dele, só para ele me acompanhar. Depois de ter me dado um chute por traição. Eu caído no chão, ele me deu um chute no rosto, eu com a guarda aberta, ele me deu esse chute por querer, por vingança, porque eu estava perdendo a luta. Então eu banquei tudo, eu só quero que você vá comigo, minha família não vai. Ele foi comigo, sabe o que ele fez comigo? Me deixou internado, pegou o meu dinheiro e foi embora para Brasília de volta. Me deixou cego, operado, sem nenhum centavo em Belo Horizonte. Me deixou sem nenhum centavo. A minha vontade era descarregar uma pistola na cabeça dele, não vou mentir para ninguém. E eu fiquei, e para mim, eu pedi ao meu irmão, manda dinheiro para minha passagem, ele disse, te vira, não mandei você ficar cego. E eu, recém-cirurgiado, eu tive que encher 2 caçambas, lá em Venda Nova, em Minas Gerais. Em Venda Nova, eu tive que ir para encher 2 caçambas de brita na pá, com os olhos tampados, cirurgiado, para poder conseguir o dia da minha passagem para voltar para Brasília de ônibus. A minha vontade era matar ele, gente, porque dá a mesma vontade.
Eu não vou aqui ser mentiroso, porque dá à vontade. Mas o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. E sabe o que eu fiz um dia? Eu fui na casa dele. Ainda não conhecia a Cristo. Mas eu fui na casa dele, abracei ele. Eu disse: Zanilson, eu te perdoo. Eu te perdoo pelo chute e a traição. E por ter me abandonado lá em Belo Horizonte. Que Deus abençoe a tua vida. A minha vida mudou. E a vida dele despencou. Ao ponto de não ter mais jeito. Ele não se arrependeu, não pediu perdão. Mas eu não tinha culpa de nada. Mas eu pedi perdão. A barreira caiu e o nome do Senhor foi glorificado na minha vida. Até hoje, eu estou em paz. Eu estou em paz. Ele nunca mais quis falar comigo. O problema é dele. Se ele me procurar, eu falo, abraço ele, converso, ainda tomo uma Coca-Cola bem geladinho, como um pedaço de carne assada, se tiver dinheiro com ele. Porque a Bíblia nos orienta. Ore pelos teus inimigos. Ore por quem vos persegue. E olha que Jesus disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Pastor, eu não tenho paz, eu não durmo direito, mas é porque você não derrubou a barreira ainda. Pastor, eu só vivo contenda no meu lar. É porque você não derrubou a barreira ainda. Pastor, eu estou aqui. Pastor, olha que eu não tenho alegria. Eu só sei chorar de noite, de manhã, tarde, de madrugada. Pastor, é porque você não derrubou a barreira ainda. Mas pastor, não faça isso comigo não. Eu não estou fazendo nada. Eu estou só ensinando o caminho. Se você quer pegar, pega. Se quer ir, vai. Se não quiser, tudo bem. É o livre-arbítrio, o poder de escolha na sua vida. Mas, pastor, eu não aguento nem olhar para a cara dela. E nem ela olhar para a minha. Não se preocupa. Bota uma venda nos olhos e faça como eu. Vai se enxergar. Bota um pano na cara e diz: eu te perdoo. Em nome de Jesus, eu te peço perdão. Me perdoe. Derruba essa barreira junto comigo. Nós somos irmãs, somos irmãos. Vamos viver em paz. Vamos todos marchar rumo ao céu. Mas, pastor, ela é macumbeira. Qual é o problema? Não tem problema, não. Ela também, ele também é obra das mãos de Deus. São criaturas formadas e construídas pelo próprio Deus. Mas, pastor, ela tentou me matar de faca, de tiro, envenenada. Não tem problema. Vai lá, peça perdão e perdoe a ela. Derruba essa barreira. Eu sei que não é nada fácil. Mas Deus vai te ajudar. Pastor, o amigo do trabalho me persegue. Olha que eu não aguento mais. Derruba essa barreira. Diz assim: meu amigo, nós trabalhamos juntos. E em Cristo Jesus, eu amo a sua alma. Me perdoe por tudo que eu fiz por você. Aí a pessoa deve olhar para você assim: irmã, pode ter certeza, irmão, pode ter certeza. Vai olhar assim: vixe, meu Deus, que coisa é essa? Ele não me fez nada, ela não me fez nada. Foi eu que fiz com ela, como é que ela está me pedindo perdão? Que amor é esse? Canta lá. Deus está ensinando para mim e para você. Isso verdadeiramente é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a atitude de um crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Essa é a atitude verdadeira de alguém que daqui a pouco vai subir no altar da igreja e vai falar de amor, porque está vivendo o verdadeiro amor. Se alguém sobe no altar, fala de amor, fala de perdão e está intrigado com alguém, está vivendo rancoroso com alguém, não está amando e nem perdoando ninguém, nem muito menos pedindo perdão, é um fariseu, é uma fariseia. São sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Não estão buscando nada de reino de Deus, nem muito menos a sua justiça. Porque Cristo mostrou a justiça verdadeira. Eu perdoo e peço ao meu Pai que perdoa todos esses, porque não sabem o que fazem. A Bíblia vai dizer, como a minha irmã de Nildilene Costa, não sei se ela está na live, ela mandou ontem para mim, aliás, mandou hoje pela manhã, falando sobre esta questão. Oh, aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Quantas pessoas neste momento estão precisando liberar o perdão? Jesus ensinou como é que faz. Mas essas pessoas não estão entendendo nada.
Estão querendo viver aquilo que pensa, aquilo que acha, aquilo que desenha ser o mundo ideal para ela. Mas nós temos um mundo ideal para nós. Mas não é o mundo que nós desenhamos. É o mundo ideal que Deus desenhou, que Cristo preparou para nós, que é a cidade santa, a grande Sião, a nova Jerusalém, a Jerusalém de Deus que descerá do céu e se assentará por cima dessa terra de pecado. Esse é o reino de Deus e a sua justiça. Viver em união, em harmonia. Você não é obrigado a estar vivendo socada na casa dela, na casa dele. Socado na casa dela, na casa dela. Não! Você não é obrigado a estar para onde for, vamos ali comigo. Não. Ado. Cada um no seu quadrado. E assim vai todo mundo vivendo bem. E pode ter certeza que depois que essa barreira cair, você vai se sentir muito melhor do que você está hoje. Você vai viver muito melhor do que está hoje. Faça esse teste. E aqui eu faço um desafio. Se a sua vida não mudar, se aquele fardo pesado não sair das suas costas, eu rasgo a Bíblia que eu tenho como meu manual de regra e prática e paro de servir esse Deus, porque isso é uma balela. Se nada acontecer, eu paro. Agora, se algo acontecer, você volta aqui e testemunha o que Deus fez na tua vida para a glória dele, tão somente dele e de mais ninguém. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é poder de Deus. Não se preocupe com o que vão dizer de você, o que vão achar de você, o que vão falar por trás de você. Se preocupe. Então somente derrubar essa barreira com aquele e com aquela que faz parte da sua vida, querendo você ou não, achando você bom ou ruim, ela e ele fazem parte da sua vida. Pense nisso. E depois que você fizer tudo isso, aí a segunda parte do versículo se cumpre na sua vida. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Chegará a paz de espírito, chegará a leveza sobre os ombros, chegará o perdão para os seus pecados, chegará a alegria no seu lar, a restituição para a tua família, chegará o milagre na tua saúde, chegará a conquista na tua parentela, chegará a Shekinah de Deus e Deus vai te usar poderosamente nesta terra. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus faça cumprir sobre ti o querer dele, não o seu querer. Que Deus abra os teus olhos e entenda que buscar o reino de Deus é muito mais do que alguém fala para nós, do que alguém ensina para nós, mas é aquilo exatamente ipsilitre, de A a Z, que o Senhor Jesus nos ensina em sua palavra. Faça o bem sem olhar a quem. Já dizia Chico Xavier, ele era espírita. Pois é. Mas ele tinha essa frase: façai o bem sem olhar a quem. Longe da caridade não existe salvação. Seja fraterno, seja caridoso, seja caridosa, seja amigo. Mas pastor, eu não quero saber dela não quero saber dele não, mas se ela vir me procurar, olha, pastor, não sei nem o que fazer. Pois eu sei o que você pode fazer. Primeiro, peça perdão, mesmo sem ter errado. E quando essa pessoa te procurar, abrace ela, diga, quando ela precisar de você, olha, eu preciso de você para isso. Aí você diz para ela, claro, eu vou te ajudar, porque eu sou tua irmã em Cristo, sou teu irmão em Cristo, e eu quero ir para o céu. Diga isso, sempre diga isso. Eu vou fazer porque eu quero ir para o céu, porque foi assim que o meu Jesus me ensinou. Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não deixe família, não deixe amigo, não deixe falsas doutrinas, falsos mestres, falsos doutores ludibriar a sua cabeça. Abra os olhos e enxergue que o que é teu está do teu lado. E aquilo que Deus tirou do teu lado é porque não é para você. Deus vai fazer tudo novo na tua vida. Não chore, não tema, não tosqueneje, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andares. Amém? Muito bem, muito obrigado a todos que ouviram esta palavra. Quem estão na plataforma do Kawai, quem está aqui no YouTube, muito obrigado por tudo. Eu vou, neste momento, encerrar esta transmissão aqui pelo YouTube. Vou continuar no Kawai. Quem quiser continuar, venha para cá. Em nome de Jesus.
Para a glória do nome do Senhor Jesus, muito obrigado a todos. Deixa eu ver aqui. Quantas pessoas nós temos aqui? Deixa eu ver. Nós temos aqui nesse momento apenas 3 pessoas ao vivo no YouTube. Muito obrigado por tudo. 5 likes, mas não tem problema. Eu quis essa mensagem gravada. 50 minutos de mensagem para que nós possamos propagar o nosso irmão em Cristo Jesus. Amém? Obrigado a todos que estão no YouTube. Estarei encerrando essa live neste momento. Muito obrigado por tudo. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, prospere e multiplique a bênção sobre a tua vida, te dê paz, tranquilidade, em nome de Jesus. Amém? Um abraço a vocês do YouTube e até a próxima.